Avaliações psicossociais no trabalho. Um tema que tem ganho bastante divulgação nas mídias e na internet atualmente, considerando a atualização da NR01. Mas você sabia que o Conselho Federal de Psicologia tem uma resolução que disciplina o que é a avaliação psicossocial no trabalho, como nós, profissionais de psicologia, devemos realizar essas avaliações, quais são os fatores de riscos ocupacionais que devemos considerar nessas práticas e até mesmo o tipo de produção de documento que você, psicóloga e psicólogo, deve produzir ao realizar essas avaliações psicossociais no trabalho. Nós estamos acompanhando que a partir de maio essas demandas vão crescer bastante no nosso exercício profissional. Afinal, as empresas precisarão desenvolver no seu plano de gerenciamento de riscos ocupacionais a identificação, intervenções, prevenção e avaliação dos fatores psicossociais no trabalho. Então é por isso que no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco melhor a resolução do Conselho de Avaliações Psicossociais no Trabalho 14 de 2023. Quais foram as principais atualizações em relação à resolução anterior e quais são os fatores e o que é entendido como avaliação psicossocial no trabalho. Se você gostou do tema, fique conosco. Os próximos vídeos dessa semana serão dedicados às avaliações psicossociais no trabalho. E eu tenho uma surpresa para você, profissional da psicologia, que quer se qualificar e estar mais preparado para essas práticas. No final do vídeo, vou trazer para você um evento que nós vamos realizar gratuito online para profissionais de psicologia. Mas só vai ficar sabendo quem ficar conosco até o final. Então, logo após a vinheta, nós iremos conhecer a atual resolução do Conselho Federal de Avaliações Psicossociais no Trabalho, resolução 14 de 2023. Até daqui a pouquinho. Muito bem, agora nós vamos conhecer a atual resolução do Conselho Federal de Psicologia de Avaliações Psicossociais no Trabalho. Cabe destacar que essa resolução foi publicada em 2023 e ela trouxe mudanças significativas em relação à resolução anterior, a 02 de 2022, que na realidade foi a primeira resolução do Conselho Federal sobre esse tema. A gente já pode entender que nos últimos anos o Conselho de Psicologia, o Sistema Conselho de Psicologia, tem observado e tem compreendido a crescente demanda dessas práticas de profissionais de psicologia e por isso a importância de trazer uma regulamentação, um direcionamento através das resoluções. Para você então ter ideia, a primeira resolução do Conselho sobre essa temática só foi publicada agora recentemente em 2022 e a atual resolução ela é de 2023. Nós vamos então, no vídeo de hoje, conhecer a resolução e trazer alguns apontamentos, algumas considerações das principais mudanças ou, podemos dizer, novidades dessa atual resolução. Lembrando que no final do vídeo, nós vamos trazer a dica de um evento aqui para você gratuito, vai acontecer nesse mês, tá? Para você profissional de psicologia, isso mesmo, gratuito, sem investimento nenhum, só a sua necessidade, a sua vontade, sua disposição para aprender. Por isso, fique conosco até o final. Vamos conhecer, então, a resolução do Conselho Federal de Psicologia, que trata sobre as práticas de avaliações psicossociais no trabalho. Nós vamos deixar também na descrição do vídeo um link para você solicitar o envio dessa resolução e um material de apoio que nós temos sobre demandas, de avaliação psicológica. Então, para você que quer se manter atualizado, inclusive podemos mandar já no link o link de inscrição do evento que nós vamos falar. Vamos trazer para você no final do vídeo. Vamos passar aqui para a resolução, abrir aqui a resolução. Nós estamos, então, com a resolução do Conselho Federal, resolução 14 de 28 de junho de 2023, ainda tem menos de 2 anos. O que é que essa resolução regulamenta? O exercício profissional da psicóloga e do psicólogo na realização de avaliações de riscos psicossociais relacionados ao trabalho.
no âmbito das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência, nós chamamos NR, dos demais marcos legais de órgãos governamentais e de projetos e ações do âmbito da saúde e segurança nos diferentes contextos de trabalho. Aqui nós já vemos uma grande diferença ou mudança da atual resolução para a anterior, a 02 de 2022. A 02 de 2022 ela estava muito restrita às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que antes se chamava Trabalho e Emprego, agora chamando Trabalho e Previdência. Então essa resolução, ela entende que as avaliações de riscos psicossociais vão além das NRs. Elas também envolvem outros marcos legais de órgãos governamentais e também projetos e ações que podem ser inclusive desenvolvidas localmente por uma determinada empresa, voltada às políticas de saúde, segurança nos diferentes contextos de trabalho. Aqui ela traz uma concepção muito mais atualizada, ao meu ponto de ver, sobre o que são avaliações de riscos psicossociais. Elas não estão só restritas às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. As avaliações psicossociais também envolvem políticas e ações de saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho nas diferentes organizações, dos órgãos públicos e privados. Essa já é uma grande mudança. Então nós temos aqui no artigo 1º, a resolução diz o seguinte: esta resolução regulamenta o trabalho da psicóloga e do psicólogo na realização de avaliações de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, visando promover segurança, saúde e a integridade das pessoas trabalhadoras. Parágrafo 1º. A avaliação de riscos psicossociais relacionados ao trabalho deve ser realizada em atendimento às NRs, as normas regulamentadoras, bem como resoluções, diretrizes e recomendações emitidas por demais órgãos governamentais. Então vai muito além, como já dito, das NRs. Parágrafo 2º. As avaliações de riscos psicossociais relacionados ao trabalho pode, inclusive, ser realizada em quaisquer contexto de trabalho, público, privado, órgãos e outras instituições, integrando projetos de ações de âmbito das condições de saúde e segurança no trabalho. Aqui é uma concepção, como eu já dito, ampliada do que são riscos psicossociais. Artigo 2. Ao realizar avaliações de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, a psicóloga e o psicólogo devem investigar, diagnosticar características psicológicas das pessoas trabalhadoras. Primeiro ponto, que é mais comum, mas aqui ela vai além. Avaliar e investigar características de processos de trabalho. Olha que legal. Então não é só as características psicológicas das pessoas, mas também as características dos próprios processos de trabalho. Essa também é uma novidade. Deixa eu deixar aqui em negrito. Então, diagnosticar características psicológicas. Então, indivíduo, né? Cadê que não quer ficar aqui? Vamos lá. Agora vai. Características psicológicas. Características dos processos de trabalho, essa é uma mudança, e do próprio contexto organizacional. Aqui há uma concepção muito atualizada e, como dito, é um marco de diferença em relação à resolução anterior, que não é só avaliar o que nós chamamos de fatores intrapsíquicos ou intrapessoais. Eu preciso avaliar os fatores intrasociais do trabalho. O próprio ritmo, o processo, como o trabalho está organizado e o próprio contexto organizacional de onde aquele trabalhador desenvolve, onde aquele trabalhador desenvolve as suas atividades. De forma integrativa, que interfere na subjetividade, na saúde mental, na integridade e na possibilidade da realização da atividade laboral. Parágrafo 1º. A psicóloga ou psicólogo, no condução da avaliação de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, devem investigar e diagnosticar. Lembrando que aqui é devem, não é que podem. Então, a gente precisa fazer isso. As características psicológicas. Então, avaliação de indicadores de humor, de ansiedade, instabilidade, processos atentivos, os perfis psicológicos,
relacionadas às exigências e condições de trabalho atuais ou previstas para a pessoa trabalhadora, comparando esses indicadores psicológicos, essas características, ao que o trabalho exige, aos riscos que o trabalho tem. Inciso 2. Características das atividades e dos processos do trabalho, do ambiente e também, gente, da gestão. Então, falar de avaliações psicossociais no trabalho é avaliar também como é a própria atividade, quais são os processos de trabalho daquela atividade, o ambiente em que o avaliado está inserido. O ambiente envolve a estrutura física, envolve onde está localizada aquela própria unidade de trabalho, envolve as outras pessoas que estão presentes com aquele trabalhador e os processos de gestão, liderança de gestão que a empresa, que aquele serviço, que aquela atividade adota. Inciso 3. Também envolve investigar e diagnosticar as políticas da organização, políticas de gestão, política de promoção, políticas de saúde, se estão presentes ou não, políticas de segurança, as políticas, inclusive salariais de crescimento, os processos de trabalhos, os mecanismos adotados pela empresa de controle, prevenção e proteção à saúde, à segurança, à integridade da pessoa trabalhadora. Vejam que a partir de 2023, antes mesmo da publicação, né, da atualização da NR01, que vai entrar em vigor em maio, a resolução do Conselho já está, ou já estava, bastante preparada e atualizada para essas demandas que nós vamos lidar cada vez mais frequente. Parágrafo 2º, no caso da pessoa trabalhadora com deficiência, a avaliação dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho deve identificar as possíveis barreiras e restrições do ambiente, dos meios de realização do trabalho, a saúde e a funcionabilidade da pessoa trabalhadora. Aqui eu quero fazer, inclusive, uma observação. Empresas que têm mais de 100 empregados, elas têm uma cota para cumprir. A gente chama trabalhadores de cota, que geralmente são trabalhadores ou com deficiências ou trabalhadores reabilitados. Então, se você vai prestar serviço para empresas que têm mais de 100 empregados, eles têm, dependendo do tipo de atividade, é de 5 até de 3 a 5% precisam ser ocupados por pessoas com deficiência. Então, para cada 100 empregados, de 3 a 5 a 6 empregados vão ter, né, um quadro ou de deficiência física ou serem reabilitados. Então, é importante a gente avaliar as condições de barreiras e restrições do próprio ambiente e dos meios de realização do trabalho. Parágrafo 3º, as avaliações psicossociais, dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, devem levar em consideração as atividades do trabalho desenvolvidas de forma presencial, remota ou híbrida. Isso é também uma atualização, uma novidade dessa resolução. Artigo 3º. Avaliações de riscos psicossociais relacionados ao trabalho pode ser realizada individualmente pela psicóloga, pelo psicólogo ou como integrante de uma equipe multiprofissional. Gente, esse parágrafo 3º também é uma grande novidade. A resolução anterior estava atrelando muito a atividade do psicólogo e da psicóloga nessas demandas a provocações de serviços da saúde ocupacional, da medicina do trabalho. Quando fosse para fazer as avaliações de periódicos, né, a cada 1 ano, a cada 2 anos, dependendo das atividades, ou nas avaliações admissionais, ou nas avaliações demissionais. Aqui a resolução traz uma autonomia da prática dessa avaliação pelo profissional de psicologia, que ele pode, inclusive, desenvolver projetos e realizar essas avaliações de forma individualmente, ele mesmo demandando essas práticas junto com as empresas, ou através, né, de trabalhos vinculados à equipe multiprofissional ou intersetorial. Parágrafo único, fica asseguradas as atividades privativas previstas na Lei 4.119 de 62, que são de uso exclusivo de profissionais de psicologia. Aqui nós estamos falando do artigo 13º, que fala de diagnósticos psicológicos, o uso de instrumentos para diagnósticos psicológicos é privativo no Brasil de profissionais de psicologia, o uso de instrumentos psicológicos. Parágrafo 4º, a psicóloga ou psicólogo gozam de autonomia técnica para realizar essas avaliações de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, conforme seus referenciais teóricos e metodológicos, adotando, aqui ela faz um link com a resolução de avaliação psicológica, a 31 de 2022 atualmente. Aqui ela fala de 9 de 2018,
mas a atual resolução é de 31 de 2022, tá? As fontes de informações, que são as fontes complementares e fontes fundamentais tratadas lá na resolução, como fazer os processos de coleta de informações, aqui envolve trabalhos de pesquisa diagnósticos em grupos individuais, leituras, né, das fichas funcionais dos funcionários, dos planos, né, de gestão, de intervenção e de prevenção em saúde, medicina do trabalho e segurança, os métodos e recursos técnicos adotados e o próprio processo de sistematização e devolução das avaliações realizadas, que pode ser com o individual, pode ser mapeamento de grupo e até mesmo da organização. Parágrafo 5º, a atuação da psicóloga e do psicólogo nas avaliações de riscos psicossociais relacionados ao trabalho em atendimento às determinações das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência, bem como as resoluções, diretrizes e recomendações emitidas por demais órgãos governamentais, busca atender às necessidades, exames admissionais, demissionais, periódicos, que era só definido na resolução anterior, mas entra, retorno de trabalho, o trabalhador estava afastado por questões de doença, o retorno precisa, é interessante e precisa ter essas avaliações, ou podem ser feitas, né? Mudanças da própria atividade em função, dentre outras. Então aqui amplia as situações, as demandas que geram essas avaliações psicossociais no trabalho, que anteriormente estava restrita a essas 3 primeiras. O processo de avaliação de riscos psicossociais, com seus resultados e conclusões, deve ser sistematizado em um documento psicológico compatível com a sua finalidade e as normas do Conselho Federal. Demais diretrizes referentes à elaboração e emissão de documentos produzidos na atuação profissional da psicóloga e do psicólogo. Aqui no artigo 6 tem uma grande mudança também. A resolução anterior a 02 de 2022, ela só regulamentava e aceitava que o documento que a gente tinha que produzir fruto de uma avaliação psicossocial era o laudo, tá? Aqui nós vemos que a resolução corrige, na minha opinião, esse entendimento um pouco limitado da resolução anterior. Tem situações que a gente pode emitir um atestado e é suficiente para atender a demanda daquela avaliação psicossocial. A resolução, quando ela traz que o documento é compatível com a finalidade, entra o próprio atestado. E lembre-se, eu posso estar fazendo avaliações e acompanhamento, não necessariamente uma avaliação, em que eu preciso dar uma devolutiva daquele serviço que eu fiz, uma intervenção. Então, o relatório também, em algumas situações, pode também ser utilizado. Então, no artigo 6, a resolução amplia as possibilidades de documentos que eram muito restritas pela resolução anterior, que só definia laudo psicológico. Artigo 7. Os resultados do processo de avaliação de riscos psicossociais relacionados ao trabalho devem assegurar em consonância com seu objetivo de prevenção, risco, promoção, saúde e segurança. Inciso 1. Evidência sobre os aspectos nocivos e perigosos do ambiente, da organização e da gestão de trabalho. Isso aqui é importante. Fazer, na realidade, uma identificação. A gente poderia dizer um extrato, né, dos fatores de risco, os aspectos nocivos, que impactam a saúde mental, a integridade psicológica, a qualidade de vida das pessoas trabalhadoras. Aqui é muito interessante utilizar o que nós chamamos fontes de bem-estar e mal-estar. Isso a gente vai aprender no webinário, que nós vamos falar já já para vocês. Então, que reduz a condição psicológica, a funcionalidade para o pleno exercício do trabalhador, além dos aspectos relacionados às barreiras e limitações do processo de inclusão no trabalho de pessoas com deficiência. Inciso 2. As avaliações devem contemplar informações sobre condições psicológicas das pessoas trabalhadoras relacionadas à exposição de fontes de riscos. Aqui a gente vem fazer relatórios de perfis dos trabalhadores, né? Os perfis psicológicos e das condições psicológicas. Inciso 3. Informações que possam subsidiar o desenvolvimento e implementação de programas de controle e monitoramento de segurança e saúde e segurança no trabalho. Olha como essa resolução já estava entrando, né, com a atualização junto com a NR01, né? Inciso 4. Outras informações baseadas na ciência psicológica que pertinentes à finalidade da avaliação de riscos psicossociais no trabalho. Aqui no final, a resolução vai trazer que, em qualquer contexto ou forma de avaliação de riscos psicossociais relacionados ao trabalho
e as suas finalidades, a psicóloga ou psicólogo deve sempre respeitar o Código de Ética Profissional e as demais legislações relativas ao exercício profissional. Resolução de documentos, resolução, se for o caso, de registros, né, prontuários e registros, nós temos outras resoluções que indiretamente também são referentes a essa prática. Artigo 9º, a não observância da resolução constitui falta ético-disciplinar passível de capitalização dos dispostos do Código de Ética Profissional da psicóloga, sem prejuízo a outros que possam ser arguídos. Toda resolução traz também essa condição. E aqui a revogação da resolução 02 de 2022, assim que essa resolução entrou em vigor, ela foi publicada em 28 de junho, entrando em vigor, né? Publicada em 30 de junho, na realidade. Ela foi editada em 28 de junho e foi publicada em 30 de junho de 2023. Então, desde então, essa é a resolução, essa é a norma que está em vigor dentro no sistema Conselhos de Psicologia. Voltando aqui, então nós conhecemos agora, desses 20 minutinhos, a resolução completa, fizemos uma leitura da resolução completa, a resolução 14 de 2023. Entendemos que a avaliação dos fatores de riscos psicossociais são avaliações que vão além das características psicológicas, então o entendimento conceitual, podemos dizer assim, do Conselho Federal de Psicologia, é que avaliações psicossociais no trabalho envolvem a avaliação de características psicológicas, envolve as características do próprio trabalho, os processos de trabalho e das organizações relacionadas a fatores de proteção à integridade psicológica, à saúde, à segurança e à qualidade de vida do trabalhador, que refletem diretamente também na sua saúde mental. Vai muito além apenas de trabalhos de risco. Vimos também que uma das grandes mudanças da atual resolução é que falar em avaliação psicossocial vai além das avaliações provocadas pelas NRs. As principais são a NRs 20, 30, 35 e agora vai entrar em vigor a NR01. Mas vai além, existem as outras normativas de outros órgãos governamentais, mas até mesmo demandas de contexto organizacional, seja do setor público ou privado, que o psicólogo e a psicóloga possa participar de programas de saúde e segurança no trabalho. Vimos também que a finalidade da avaliação psicossocial ampliou. Não é só para avaliações admissionais, demissionais e periódicos. A resolução, ela entende que a avaliação psicossocial pode envolver avaliações de retorno ao trabalho, avaliações de mudança de função e outras avaliações que possam estar relacionadas a demandas de prevenção e promoção à saúde e qualidade de vida no trabalho. Vimos que um dos objetivos das avaliações psicossociais, uma grande mudança também, é fornecer informações, não só para a identificação das características psicológicas, podemos dizer os perfis psicológicos dos trabalhadores em relação às atividades. E aí nesses perfis a gente identifica os perfis e as características que tragam risco para as atividades e aqueles que são mais desejáveis. Mas essas avaliações também devem gerar indicadores e mapeamentos dos fatores do próprio trabalho, tá? Da organização do trabalho, da gestão do trabalho, que possam aumentar esses riscos ou diminuir esses riscos, e essas avaliações também possam trazer indicadores para o mapeamento do próprio planejamento do programa e do desenvolvimento dos planos de gerenciamento de riscos ocupacionais e outros indicadores e outros retornos que possam trazer um impacto direto na saúde mental, na saúde e qualidade de vida organizacional. Vimos também que houve uma grande mudança em relação à produção de documentos. Não está mais restrita, como era na resolução anterior, a produção de laudos. Então, o psicólogo e a psicóloga ele vai analisar se ele vai fazer um laudo, um atestado, sempre que fizer uma avaliação psicológica, ou se inclusive é um caso de um relatório multiprofissional ou um relatório psicológico. Essa é, mais uma vez, podemos dizer assim, uma ação ou uma regulamentação assertiva dessa resolução em relação à resolução anterior, a 02 de 2022. Mas aí a grande questão é como fazer isso na nossa prática? Como fazer ações que eu identifique não só características psicológicas do trabalhador,
ou seja, as baterias de testes, os roteiros de entrevistas, as fontes fundamentais e complementares de informação, como fazer para avaliar essas características psicológicas. As dúvidas muito comuns que os colegas vivenciam e vão vivenciar mais ainda é como fazer, por exemplo, levantamento dos riscos do gerenciamento e dos próprios fatores das atividades e dos processos de trabalho. Como fazer levantamento de indicadores dos fatores organizacionais do trabalho. Por isso que eu quero te convidar, já vou abrir aqui para vocês conhecerem. Nós vamos ter no próximo dia 26 de março o nosso webinário gratuito da NR01 e as avaliações psicossociais no trabalho. Webinário voltado aí para profissionais de psicologia, dia 26 de março de 2025. Aqui está 2028, mas é 2025, tá? Nessas avaliações nós vamos tratar justamente sobre as principais mudanças e demandas, né, para práticas da psicologia da NR, foca na NR01, mas vamos trazer as outras NRs também. Nós vamos falar sobre as avaliações psicossociais, como se dá essas avaliações, quais são os principais instrumentos e as metodologias de trabalho que você, psicólogo e psicólogo, pode adotar para essas práticas de avaliações psicossociais e quais são os métodos, as técnicas e instrumentos mais utilizados que nós recomendamos. Testes psicológicos, vamos trazer dicas de leitura de apoio de referência, materiais de apoio de suporte, roteiros de entrevistas que a gente pode trabalhar em cima dessas avaliações e vamos também demonstrar, apresentar para você metodologias de avaliações de processos e atividades de trabalhos e as fontes de bem-estar e mal-estar dentro de um contexto organizacional. Tudo isso focando, inclusive, como se dá as práticas das avaliações psicossociais, atendendo inclusive a resolução do conselho e a demanda que a partir de maio vai vir com muita frequência, com muita demanda para nós, psicólogos e psicólogas. Então, é muito fácil você participar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você solicitar a resolução do conselho, para você solicitar a ficha de inscrição do curso, site de inscrição, e também a gente já vai mandar para você uns 2 materiais de apoio sobre avaliações psicossociais no trabalho. Aqui na Visos, aqui no canal Psicólogo Manuel Carvalho, a gente sempre traz conteúdos muito ricos, eventos e cursos para você que é um apaixonado aí pela psicologia e quer ampliar as suas práticas, seus horizontes e o retorno do seu exercício profissional. Nos vemos nos próximos vídeos. Essa semana, quarta, quinta e sexta, nós vamos trazer outros vídeos sobre avaliações psicossociais no trabalho. Nosso vídeo de quinta vai ser sobre demandas e dicas de instrumentais para a prática da avaliação. E vamos também trazer dicas de livros aqui que você pode ter aí na sua biblioteca, que vai ajudar você a compreender melhor como se dá essas avaliações, os princípios, o que é, os principais fatores de riscos ocupacionais e também os fatores organizacionais, como clima organizacional, cultura organizacional, entre outros conceitos que para trabalhar com essas demandas a gente precisa dominar, precisa conhecer. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho. Nos vemos dia 26 de março e amanhã também no vídeo que nós vamos trazer sobre essa temática. Tchau, tchau.